a notícia mais quente do Donald Trump. A gente está falando de todas essas guerras comerciais, mas a notícia mais quente diz respeito a outro tipo de guerra, porque ele ordena ataque em grande escala contra os rebeldes Houthis no Iêmen. É uma história que vem se arrastando aí há algum tempo. Eu gostaria que você desse um panorama geral sobre isso. Primeiro, quem são os rebeldes Houthis lá no Iêmen e qual a intenção, qual o objetivo desse grupo e por que os Estados Unidos está agora, sob ordem de Donald Trump, planejando esse ataque massivo contra eles. E aí, explica pra gente, professor Farinazzo. Bom, primeiro você tem que lembrar que o Iêmen está em guerra há 70 anos, né? Então, o Trump não é o primeiro. Ali os egípcios já levaram a pior, os sauditas levaram a pior. Até pouco tempo atrás a gente fez um levantamento que os iemeníes derrubaram mais ou menos uns 90 jatos. Nossa. Entre sauditas, Emirados Árabes, Marrocos, de todo tipo que você pensar. Tá? Tudo que você vê no portfólio da indústria de defesa, eles têm lá na cadernetinha deles. Eu acho assim, Coba, o Iêmen, eles lutam para reunificar o país, não vai ser fácil, né? O movimento Ansarullah, que o pessoal chama de Houthi, mas na verdade é o movimento Ansarullah. Eles são parceiros. Dá uma explicação aí, o que é o Houthi e o Ansarullah. Não, o pessoal chama de Houthi, mas o nome mesmo é Ansarullah. Eles são xiitas, eles têm uma proximidade muito grande com o Irã e a Coreia do Norte. Tanto o Irã quanto a Coreia do Norte têm fornecido tecnologia de mísseis para eles. Suspeitas que talvez a Rússia tenha fornecido, a gente não... Se assemelha em algum grau com um grupo terrorista? Explica pra gente. É difícil dizer o que é grupo terrorista, né? Porque você pega o HTS... Hezbollah... Então, mas o HTS tomou o poder agora na Síria, está matando os alauítas e o Ocidente diz que eles não são. Eles são Al-Qaeda, o Coba, eles são Al-Qaeda. Então, o que nós estamos vivendo uma hipocrisia internacional muito grande. A gente diz, fulano é terrorista, né? Por quê? Porque eu não gosto dele. Tá desse jeito. Mas você vê, essa régua do que é e não é terrorista é uma régua com várias medidas diferentes a depender do país, né? A ONU não reconhece Hamas como terroristas, por exemplo. Pois é, mas tem países... E aí alguns países dependem disso. O braço político do Hezbollah como não terrorista e o braço militar... É uma coisa muito complicada. A moralidade internacional, Coba, é uma coisa complicada pra caramba, porque se ela fizesse... Depende da conveniência. Exatamente. Na Palestina, o barulho que ela fez em Bucha, na Ucrânia, as coisas tinham acabado. Então, eu nunca entro por esse lado, porque aí a gente acaba caindo nas paixões do pessoal, Sim. né? Mas o Ansarullah, eles têm uma resiliência muito grande. Tanto que a Arábia Saudita, que é um dos maiores importadores de armas do mundo, tem acordos... O Trump, no último mandato dele, fez um acordo de 100 bilhões de dólares com a Arábia Saudita. Ela precisou sair do Iêmen. Sair corrido ali. Teve general, prisioneiro de guerra, derrubaram. Eles fizeram um estrago tremendo. Então, esse ataque do Trump, eu não sei se vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa? Eu não sei. Porque como está a participação até agora, até essa ordem aí, como é que está a participação dos Estados Unidos contra esses Houthis ou Ansarullahs do... A Marinha Americana está lá tem 1 ano e meio, mais ou menos, e eles gastaram alguns bilhões de dólares em mísseis, e os Houthis estão lá. O porta-aviões foi atacado várias vezes, perderam um jato lá, inclusive uma história muito mal contada, um jato Sim. F-18 foi derrubado lá, ninguém sabe quem derrubou esse avião. Entendi. Então é uma situação muito complicada, porque o que acontece? Só para completar, claro. Para não ficar muito longo, o Ansarullah, ele tem as posições de mísseis e drones deles encastelados em montanhas, é muito difícil você achar isso. Eu quero saber, mas na prática, isso aí pode desencadear uma guerra de maior proporção ou não? Pode, mas... Quem defende, por exemplo? Quem vai lá se solidarizar desse grupo aí? Você acha que Rússia entra nessa batalha? Não. O Irã? O Irã patrocina, pelo que O Irã patrocina. Parece. E aí, há algum risco disso se agravar em algum outro lugar? Não, porque... Por retaliação? Eu acho que não. Porque o que acontece? Pelo tipo de guerra que você tem ali, Coba, é uma guerra assim que se os Estados Unidos quisessem intervir no Irã, eles vão precisar ir para começar, para cacifar nessa mesa, para entrar nessa roleta aí, 200 Sim. mil soldados. Não dá, ninguém não consegue, você não vai conseguir justificar para o Congresso americano que você vai colocar 200 mil soldados no Golfo Pérsico para combater uma tribo... contrapartida, no caso. Sem contrapartida. Então, eu acho que o que vai continuar acontecendo é isso daí. É o que eu falei. Só para finalizar, esses caras estão em guerra há 70 anos, tá? Tá. Vamos só para fechar,
João Bellucci, esse assunto aí das guerras, fecha com a gente, João Bellucci, porque o Trump na campanha falou que se ele fosse presidente no lugar do Biden, não tinha tido guerra da Ucrânia, não tinha tido conflito Israel-Hamas, não tinha tido guerra nenhuma. E agora ele está numa movimentação aí contra esses rotis. Como é que você vê o Trump em relação às guerras, os conflitos mundiais? E aí? Pois é, Kobe, é bom lembrar que ele pegou uma situação já posta, né? Não foi sob o mandato dele que aconteceram essas invasões à Ucrânia, enfim, esses principais eventos, né? Esses no Oriente Médio vem acontecendo há muito tempo. Do Iêmen, como foi colocado, está numa espécie de guerra civil há muito tempo. Agora esteve na Síria uma mudança do grupo de poder, mas sempre com uma ideia totalitária. Ele vem, como o Farinazo colocou, você tem normalmente o governante tem esses 100 dias, né? 100 dias de trégua. E o Trump vem se esgotando, os 100 dias vai precisar entregar algum resultado mais concreto. E como o Acácio mencionou também, o Trump sempre, o discurso dele foi mais protecionista. Muita gente confunde a política dele com liberalismo, que não é. A ideia dele é sempre proteção dos Estados Unidos. Tem o favorecimento, como o professor Thomas colocou, geográfico para os Estados Unidos, que possibilitou o seu crescimento. Agora, até o momento não tem algo de concreto do Trump, até porque é pouco tempo, mas eu imagino que ele vai empregar seus esforços em acabar com a guerra da Ucrânia, mas nesse sentido não vai sair de graça, vamos colocar assim, para a Ucrânia, que já perdeu milhares, né, milhões de homens nessa guerra. Vamos lembrar que na guerra não tem bonzinho e malzinho, cada um vê o seu interesse. A situação da guerra da Ucrânia é multifatorial, é terrível você ter a Rússia como vizinho, né? A Rússia adota diversas estratégias para voltar a dominar esses países, como por exemplo faz na Geórgia, onde tem diversos russos que passam a morar na Geórgia, votar, interferir no debate público. Então assim, em termos de longo prazo, a ideia da Rússia sempre é voltar com seu amplo império, que nunca foi o que se chama de democracia. Agora friso esse ponto final. O Trump pegou uma situação que já estava colocada à mesa e que não foi causada durante o seu mandato. Kobayashi. Fecha, Rodolfo Marizinho, um minutinho, vai lá. É sensacional essa colocação aqui do Bellucci, porque eu lembrei de estar jogando War. Quem já jogou War aí, que vai conquistando, né, os territórios assim. E quando eu era criança, Koba, só para fazer uma analogia com a Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos, eu sou do interior, né, então a gente crescia escutando assim: presidente prudente vai engolir as vizinhas do lado. Por exemplo, presidente Bernardes, Machado, Epitácio, ao longo Pirapozinho, de anos, Regente Feijó, Martinópolis, eu conheço tudo lá, Rodolfão. Então, nós somos de lá, né? Eu cresci escutando essa história que que o presidente prudente engolir isso e fazer parte ali de uma geografia muito maior. É o que mais ou menos está acontecendo com a Rússia. A Rússia é muito grande. Então você tem um país vizinho como a Geórgia, por exemplo, que é dominado ali pelos russos. E é muito difícil você interferir numa política dessa. Mas olha, lembrar que nem todo mundo leva Donald Trump a sério, tá? Olha lá em Israel o que está acontecendo, olha o Hamas, como é que tá acontecendo com eles. Tiveram lá a paz, o cessar-fogo, né? Aquele trâmite de 90 dias, mas nem todo mundo está levando muito a sério. Ele está mirando e focando na Ucrânia porque ele tem ali, né, interesses nos commodities da Ucrânia. Então é aguardar cenas dos próximos capítulos. Notícia. Posso Sim. fazer só uma pergunta? Claro. Coisa bastante rápida aqui, gente. Se o Trump tomar mesmo o canal do Panamá como ele está fazendo, será que vai ter essa grita toda que teve pela Ucrânia? Perguntar não ofende. Aí você que está em casa responda essa pergunta do Farinazo. Farinazo e Thomas Lau participaram conosco dessa rodada aqui sobre Donald Trump. Não vai faltar assuntos. Trump dá notícia todo dia, viu? Então vocês já estão convidados a retornar. Mas antes eu quero falar aqui com Farinazo, canal Arte da Guerra. Para seguir, como é que faz, ô Farinazo? Você fala sobre o que lá? O que tem de novidade para as pessoas acompanharem o nosso comandante nas redes? E aí? Não, ali é geopolítica, assuntos militares e estratégicos, né? É canal Arte da Guerra no YouTube e no Instagram e no Twitter também. A gente tem também também no Telegram. Então, se você quer se manter atualizado aí sobre assuntos militares, ali é uma boa casa. Assuntos de guerra, eu vou sempre lá consumir o material, as informações do comandante Farinazo. E o Thomas Lau, presidente do Ibrachina, que faz um trabalho magnífico. Eu estive lá agora recentemente, né? Tudo de primeira. Thomas, fala pra gente também do trabalho que você desenvolve lá, para as pessoas seguirem, como é que é? Pessoal, quem quiser seguir a gente no nosso site é www.ibrachina.com.br e é um Instituto Sociocultural Brasil-China que tem uma missão de promover eventos culturais entre o Brasil e a China e também nessa integração das empresas, de empresários, em feiras internacionais, missões corporativas. Então, esse ano a gente vai ter algumas feiras aqui no Brasil bem legais. Kobe, quem quiser se aprofundar mais,
fique atento às nossas redes sociais. E segue o Thomas também, porque é um dos principais nomes aqui nessa relação Brasil-China aí mesmo, sabe tudo. E além disso tudo que ele falou, o Ibrachina também é um time formador, não é isso? De futebol, não é? Exatamente. Disputou a Copa São Paulo agora? Disputamos a Copa São Paulo e a nossa meta é ser um dos melhores times formadores aqui do Brasil, clube formador, registrado pela CBF e também pela Federação Paulista de Futebol. Muito bem, sigam lá o Thomas, o Ibrachina, o comandante Farinazzo, o canal da Guerra. Muito obrigado, meus amigos, voltem sempre aqui ao Tá na Roda.